cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua presença, cada irmão que aqui está nessa noite. Você veio receber a bênção de Jesus Cristo, né? Ele está aqui, a sua palavra diz que ele não despede ninguém com as suas mãos vazias. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Managasurianda Alabai, Senhor, pedimos permissão a entrar na Tua presença, aleluia. Deus de poder e de glória, vai estendendo as Tuas mãos nessa noite, Jesus, vai fortalecendo o joelho tremente, meu Deus, vai dando graça, vai libertando, vai curando, vai salvando, Jesus, meu Deus. Olha por essas vidas que não puderam chegar nessa noite, mas tu, Managasurianda, Labacanda, Labassurianda, entra com a tua providência naquele lar, Jesus, entra com a providência, Managasurianda, naquela família, meu Deus, vai estendendo, Jesus, as tuas mãos gloriosas, Pai, Deus de poder, confirma a tua bênção em nome de Jesus, aleluia. Cante comigo aquele corinho que diz assim: eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, eu sei que Ele não me esqueceu, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, eu sei não me esqueceu, eu sinto a presença de Deus. Amém? As palmas são para Jesus, aleluia. Irmãos, sem perca de tempo, os irmãos estão de pé, eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 20, aleluias, o versículo 25 a seguir, aleluia. Mateus, o capítulo 20, do 25 a seguir. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, aleluia. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler então. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Os irmãos podem sentar, batendo as palmas para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos deixa clara que pelo nome de Jesus Cristo, toda criatura dobrará o seu joelho. Aleluia. Toda criatura. Todos dobrarão. E ninguém pode. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Aleluia. E todos nós somos feitura das suas mãos. E vai chegar o dia que eu, você e todos vamos dobrar os nossos joelhos perante o Senhor. Aleluia.
no dia derradeiro, Managassurianda, o dia em que nós teremos que dar conta de todos os nossos atos, aleluias. Mas essa passagem que nós lemos aqui, eu vou ler um pouco acima para que os irmãos entendam, o pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho lhe disse: Eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e condená-lo-ão à morte. Entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido, e disse-lhe: O que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dize-lhes: Podemos. E disse-lhes: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita, ou assentar à minha esquerda, não pertence-me dá-lo, mas é para aquele para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra aqueles 2 irmãos. Aí a parte onde nós lemos, então Jesus chamou-os a si, dizendo: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles, mas não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Aleluia. Assim nós podemos ver que também é hoje, no mundo de hoje, aleluia. Continua sendo exatamente assim. Glória a Deus, aleluia. Um mundo de competição, aleluia. Um mundo onde, aleluias, muitos que se acham grandes, muitas vezes, quem sabe por um estudo, outros por arrogância, outros por se acharem, Managassurianda, exercem autoridade. Mas aqui Jesus, mais uma vez, ele ensina o quê? Que nós venhamos a ser humildes. Quem quiser ser o maior, que sirva. Aleluia. Porque Jesus também veio para servir e não ser servido. Na palavra que nós acabamos de ler, aleluias, nos relata a Bíblia Sagrada, glória a Jesus, que o Pai, quem é o Pai? É Deus, que Ele permitiu, Ele disse, que ali Ele seria entregue ao que? A açoites. Ele seria entregue, Managassurianda, falando brasileiro, a deboches, escárnio, é isso. E quantas vezes, queridos, eu e você passamos por escárnio, por zombaria, não é verdade? Aleluia. Por desmerecimento, mas nós não queremos passar por isso, não é verdade? Muitas vezes nós mesmos achamos que nós deveríamos ser servidos e não servir. Ainda à tarde, aleluia, o Espírito Santo de Deus me falava sobre o trabalho. Trabalho lá fora, aquele que a gente precisa trabalhar para ganhar o nosso dinheiro, para ter o nosso sustento. Aleluia. Eu e você precisamos trabalhar. Mas a Bíblia nos diz que nós, eu e você, ali em Timóteo está escrito, é agradável ao Senhor que nós venhamos a orar, aleluia, para que nós tenhamos paz no nosso trabalho, paz na nossa vida, aleluia. Que o Senhor, Managassurianda, venha estender a mão ao redor daquelas pessoas que ali estão conosco,
para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos uma vida mansa, para que nós tenhamos, você está entendendo? Aí nós olhamos e dissemos, tá bom, mas aquele lá não merece. Meu Deus, Jesus, só a tua misericórdia, é verdade. Mas Jesus nos ensina a apresentar para o Senhor, para que o Senhor trabalhe ali, para que nós tenhamos uma vida calma. Para que o nome de Jesus possa ser glorificado ali em nosso meio. Aleluia. Porque em parte da Bíblia Sagrada está escrito que o Senhor abomina o ganho da opressão. Quem gosta de ser oprimido todo dia aqui? Aleluia. Está debaixo de um jugo assim, daquela forma. Nós não gostamos e Jesus também não se agrada. Por isso, aleluia, diz-nos a palavra de Deus, orai pela paz de Jerusalém, orai pela nossa paz, aonde nós andamos, aonde nós falamos, aonde nós estamos, aleluia. Aí alguém pode dizer, mas o que é que a palavra dos filhos de Zebedeu, o que que essa palavra tem a ver com o que você está falando? Irmãos, entenda. Nós temos que trazer a palavra de Deus para o hoje. Eu vou falar algo aqui porque eu preciso, porque o Senhor me cobra. Aleluia. É muito fácil eu vir aqui e contar o que aconteceu. Nós já lemos, não lemos? Eu vou vir aqui e vou contar de novo tudo o que aconteceu. Eu vou dizer, Jesus te dá a vitória. Ele te dá a vitória, com certeza. Mas Ele tem que te explicar no hoje, aonde você caminha, aonde você anda, e te mostrar o caminho. Porque somente dizer, eu te dou a vitória, Ele dá. Agora, eu e você precisamos buscar entender e conhecer a Jesus. Todos os dias na nossa vida. Não adianta. Jó chegou no momento da sua vida e ele disse, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar de ti, mas agora eu te conheço, os meus olhos te viram, e por isso eu me abomino do pó à cinza. Aleluia. Mas irmãos, o que é que isso quer dizer? Ouvir falar de Jesus é muito bonito, é muito bom, mas sabe o que é melhor ainda? Poder testemunhar que nem esse irmão testemunhou. Eu vi o trabalhar do Senhor, o Senhor falou comigo e o Senhor me deu a vitória, aleluia. Isso é glorioso. Poder chegar e dizer, não, esse não é o testemunho do João, não é o testemunho da Maria, esse é o meu testemunho. Eu posso falar porque o meu Deus estendeu a sua mão e trabalhou a meu favor. Ali o Senhor, Managassurianda, Ele me deu resgate. Ele estendeu a vida, Managassurianda, Ele estendeu a mão para aquele meu primo, para aquela minha prima, para aquele meu tio. Assim como o Senhor está estendendo a mão para familiares da vida dessa moça aqui. Levanta a tua mão, você. Isso. Família lá do lado do teu esposo, Managassurianda. O Senhor estende as mãos, Managassurianda, e grande a vitória que tu levas. Da parte do Senhor, aleluia. Porque Jesus é bom. Quem viu aqui a revelação da parte do Senhor, acho que foi no sábado passado, que o Senhor estava dando uma vitória para o Joel. Quem viu? Estava aqui. Realmente, irmãos. O Joel é sobrinho, né? Da parte do Amarildo, aleluia. E realmente o problema na vida dele estava complicado, mas pergunta se alguém estava enxergando. Irmãos, entenda uma coisa. Irmã Ivonete, aleluia. Creia quando Deus te mostra. Porque às vezes a gente olha para a pessoa e pergunta, está tudo bem? A pessoa vai dizer, está tudo bem. É verdade? Só que a Bíblia diz, o Senhor revela as coisas para aquele que lhe é querido, Ele mostra, para que a gente venha orar, para que a gente venha interceder, e depois Ele glorifica o seu nome, aleluia, mostrando que Ele realmente é conosco, quando Ele diz, ei, eu estou dando livramento. Por isso, nunca deixe de orar, Managassurianda, nunca deixe.
a irmã lá atrás, Jaqueline, aleluia. O Senhor diz para ti, Managassurianda, ora pela tua mãe. Managassou, Managaxá. Ora pela tua mãe. Ora, Managassurianda. Às vezes a gente pensa assim, eu desisto, né? Mas Jesus é fiel. Jesus, ele não desiste, aleluia. Jesus, ele nos ensina, aleluia. Sabe o que é o melhor? Aprender do Senhor, aleluia. Mais uma vez, nessa noite, o Senhor fala em aprender com o Senhor, aleluia. Veja bem, então Jesus chamando-os junto de si, chamando-os à parte. Ele chamou os discípulos dele à parte, irmão. Tem muita coisa, Managassurianda, que alguém te chama à parte, você fica chateado, mas não fica chateado, aleluia. Porque o Senhor nos ensina que em certas maneiras, certas vezes, a gente precisa ser chamado à parte. Não precisa, não é para todo mundo não. Nem todo mundo está preparado, muitas vezes, aleluia, para escutar o que Jesus tem para dizer. Aleluia. Para escutar o que Jesus tem para falar. Para ensinar. Tanto é que aqui nesta passagem Jesus deixou bem claro, neste mundo é assim, os maiores mandam, pronto. Competição, não é verdade? Mas aqui diz bem claro, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Ele ensinou a servir. Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. Aleluia. Ai, demandará bassuriano. E muitas vezes hoje, a gente já não quer ser mais o porteiro da casa de Deus. A gente não quer mais, Managassurianda, ser aquele que limpa o banheiro, aleluia. Eu não sei porque Jesus insiste em falar. Mas é nas pequenas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, lendo esse versículo, o Senhor me faz lembrar de outra parte, que diz bem claro, o Senhor não se agrada de competição dentro da casa de Deus. O Senhor não se agrada em competição entre os seus filhos. Paulo chegou e disse, Alabassou Managaxá, já precisava comer carne um pouco mais, mas ainda estão no leitinho. Tem que estar passando a mão na cabecinha, porque se não passar a mão na cabeça, chora, vai embora. Aleluia. Reclama. Aleluia. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele prepara. Veja bem o que disse o Senhor. O que disse Jesus Cristo. Olha só. E Ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu. Dize que esses 2 filhos se assentem à tua direita, o outro à tua esquerda. Depois ele responde assim, aleluia, glória a Deus. E disse-lhe, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo. Veja bem, Jesus Cristo disse. Não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai, quem é o Pai? É Deus, a quem Deus o tem preparado, quer dizer, quem preparou, Deus preparou. Jesus, Managassurianda, foi tão humilde de dizer, Balabassou Manaia, aquele que o meu Pai preparou, então se Deus preparou alguém, quando ele chamou os 12 discípulos, ele disse, vem Filipe. Vem, Managassurianda, ele olhou o coração, mas aqui nos diz a palavra, quem prepara é Deus. Tem um corinho que diz, preparado está o meu coração a Deus. Diz-nos a Bíblia, se preparasse o teu coração. E será que nós estamos, muitas vezes, preparando o nosso coração para receber de Deus o que Ele tem para nos dizer?
o que Ele tem para nos falar, o que Ele tem, Managassurianda. Aí o Senhor olha do céu à terra e diz: ainda não. Eu queria poder dar um pouco de carne, mas sou obrigado porque ainda está no leite. Aleluias. Querido, verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, nós podermos estar sentados no banco da igreja, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos ouvindo e a nossa fé é acrescentada. Mas entre nós sermos preparados pelo Deus Altíssimo, Managassurianda, para nessa terra, aleluia, poder levar a sua palavra, indiferente se é muitas vezes pregando, porque as pessoas acham que muitas vezes é só pregando aqui, não é, aleluia. Mas para que nós estejamos preparados para aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós venhamos, aleluia, Managassurianda, fazer com que o nome dele seja glorificado lá fora. Isso vai depender único e exclusivamente de mim com Deus, de você com Deus, de você individual com Deus. E como é que nós chegamos perto de Deus? Como é que nós vamos, Managassurianda, como diz a Bíblia, proceder em conhecer Jesus Cristo? É lendo a Bíblia, é clamando a Deus em alta voz, Sharai Decanda. A palavra diz: clamai, 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 clamai. Aquele cego de Jericó, ainda na sequência, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vou contar um testemunho para vocês, tá? Eu, Carla, aqui, aleluia. Eu não digo que é vergonha, não, porque eu gosto de falar como Jesus ensina, porque Jesus, ele não fala, ele fala a verdade, porque a verdade salva, a verdade liberta e a verdade perdoa. E quanto mais, Managassurianda, você quiser estar perto do Senhor, quanto mais projeto Deus tiver na tua vida, Ele vai olhar para ti e vai falar na tua cara a verdade. Porque essa verdade vai te levar para o céu. Aleluia. E aquele dia, eu sempre sentia na minha casa, eu estava morando em outro lugar, aqui no Badenfurt, tá? Um testemunho meu, eu estava morando aqui no Badenfurt. E o Espírito Santo de Deus começou a dizer: nós tínhamos alugado a casa aqui para ficar mais perto do trabalho. E o Senhor dizia: tu volta para a tua casa, senão teu preço vai ser caro. Tu volta para a tua casa. E eu dizia: meu Deus, mas eu não queria. E comecei a procurar casa de aluguel, para cá, para lá, e não fechava. A dona da casa veio pedir a casa. Eu falei: Jesus, é teu trabalhar. E Deus falava: tu volta. Só que o Senhor já me mostrava o que estava me esperando. E um dia, Managassurianda, Deus usou um vaso e disse: ei, tu só não vai desmaiar com o que tu vai ver, tá bom? Eu falei: tá. E fomos de volta à nossa casa. E ali aconteceram coisas que eu não vou abrir aqui o leque, tá bom? E eu olhei, realmente lembrei-me do aviso e disse: há poder no sangue de Jesus. Poder no sangue de Jesus. Eu levantava de madrugada e ia repreendendo. Porém, veja bem, olha só. Eu disse: Deus, fama de louca eu já tenho, porque eu falo alto. Meu Deus, Charamanda Labassurianda, ao redor tinha os vizinhos. Eu falei: Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu ficava, né? A gente tem que ser prudente. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E assim eu ficava, né? Até que eu cheguei na igreja, Deus usou o vaso e disse: tem uma pessoa, que era eu, a Carla, aqui. Você, Deus te mandou de volta para um determinado lugar. Você voltou, você obedeceu. Agora o Senhor mandou você repreender. Você acha que ele vai embora falando desse jeito aí? Ele imitou ainda, ele disse: o sangue de Jesus tem poder. Jesus diz que nós vamos expulsar Managassurianda, os demônios, com autoridade. Autoridade de Deus. Managassô, Managashai.
Naquele momento, ele disse, mas hoje o Senhor te ajuda, porque não é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que tem poder, porque Jesus morreu naquela cruz. Aleluia. E o demônio foi embora. A legião foi embora. A obra da macumba foi embora. Sabe por quê? Porque houve clamor em alta voz. Você entendeu? Aleluia. Jesus sabe como trabalhar. Glorifica ao Senhor em alta voz. Glorifica las te mandarai. Aleluias. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, Jesus veio não para ser servido e para servir, para que a sua vida fosse dada em resgate de muitos. Agora eu gostaria que eu e você verdadeiramente, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele disse que mandaria o Consolador, e Ele está aqui nesse momento. Coloque-se no lugar dele, Managassurianda. Curou enfermos, leprosos, aleluia. Serviu e passou morte de cruz. Será que nós, Managassurianda, queremos perecer ou padecer ou sofrer? Aleluia. Mas Jesus continua falando em humildade. É isso que o Senhor quer de nós. Humildade com verdade. Aleluia. E sabe como é que você vence na vida? Falando a verdade para Jesus Cristo. Aleluias. O tempo já está terminando, já estou terminando, irmãos. Mas eu preciso contar como Jesus me ensinou, de novo, porque aqui ele falou que ele chamou Managassurianda dos seus discípulos, os que estão aqui, e não eram 50, eram só 12. E disse, vocês vêm agora de pertinho que eu quero ter um papo de perto com vocês. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Jesus, aleluias. Assim, da mesma forma, Managassurianda, o Senhor tem feito, o Senhor tem falado, o Senhor tem livrado, aleluias. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. A irmã Maria lá atrás, Managassurianda. Há muitos que vão à casa dela, Managassurianda. Chegam arrebentados, tristes, cansados, Managassurianda. E às vezes, Managassurianda, ela até pergunta para Jesus, por que eu, né, irmã? Aleluia. Mas isso é uma glória, isso é uma dádiva, aleluia. Saber receber as pessoas, aleluia. Saber receber, saber abraçar, saber conversar. Você viu? Aleluia. Quantas vezes nós olhamos e dissemos, eu queria fazer mais para Jesus, não é, irmã? A irmã fala para Deus isso. Não é verdade, irmã? Como que é aqui o teu nome? Margarete. Aleluia. Se a irmã pudesse, Managassurianda faria muito mais para Jesus. O Senhor conhece o coração, aleluia. Mas, Managassurianda, o que a irmã faz já tem chegado ao trono do Senhor, aleluia. E o Senhor é aquele que vai preparando todas as coisas a Managassai, para que amanhã o nome de Jesus seja glorificado mais e mais, aleluia. Certa feita, é o último testemunho, último. Deus revelou algo ao seu servo, e eu ia passar uma dificuldade muito grande. Tá bom? E ele chegou e disse, Carla, minha filha, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero te ensinar. Hoje à noite você chega na tua casa e você dobra o joelho e diz, Jesus, pensa na tua vida, faz uma análise da tua vida como Ana fez, como Maria fez, ora a Deus. E diz, Senhor, se eu passar por isso, será que eu vou aguentar? Aí você fala a verdade para Jesus, né?
Não vai se achar uma super mulher se você não é, né? Aí eu falei para Jesus, Senhor, se eu passar por isso, eu vou suportar? Eu falei, eu não, Jesus, não vou suportar. Se eu passar por aquilo, será que eu vou suportar? Não, isso também não vou suportar. Jesus te dá força para suportar, aleluia. Só que o Senhor também muitas vezes desvia coisas que estavam no nosso caminho, porque Ele escutou a sinceridade do nosso coração. O que o Senhor está falando? Você vê a importância da oração. Fala a verdade para Jesus. Porque às vezes nós temos temor, diz o Senhor. Falando brasileiro, nós temos medo dentro de nós, aleluia, certos medos. Se isso me acontecer, ou se aquilo acontecer, ai meu Deus, mas não dobro o joelho para falar com Jesus. Jesus, se isso me acontecer, eu não vou aguentar, então me dá o livramento. Jesus é fiel. Ou Ele te estende a tua mão e te ajuda a passar. Quando você vai olhar, você diz, eu passei isso. Não, Jesus passou contigo. Ou senão Ele afasta, Ele desvia. Mas tem uma coisa, tenha temor do Senhor, mas não tenha medo de conversar com Jesus. Ele quer te ouvir. Não tenha medo, Managassurianda, de falar com o Todo-Poderoso, dizer, Espírito Santo, olha, é assim, assim, assim. Aí alguém diz, mas Jesus já sabe. Sim, Ele sabe, mas Ele diz na sua palavra que Ele quer ouvir eu e você. Ele quer nos ouvir. E se nós falarmos as mínimas coisas com Jesus, aleluia, Jesus, Ele nos ajuda, Ele intercede, Ele muda o cativeiro. Um dia o Senhor, Managassurianda, revelou algo para o seu servo e disse, irmã Carla, você tem coragem de conversar isso com o Senhor? É uma coisa tão particular. Se o Senhor te revelou, sim, eu falei mesmo. Aleluia, sabe por quê? Nós cantamos, o culto não começou só agora na pregação, o culto começou na oração, o culto começou no louvor, o culto começou nos hinos, aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo. Sabe quem é o nosso melhor amigo? Jesus Cristo. Então não tenha medo de falar com Jesus. Conta para Ele os teus anseios. Conta para Ele a tua dificuldade. Conta para Ele a tua tristeza. Conta para Ele o teu desalento. E principalmente os teus medos. Porque o Senhor repreende o medo nessa noite. Aleluia. Irmãos, é isso que eu tenho da parte do Senhor. Aleluia. Agradeço muito a oportunidade.